Jurisprudência em serviço público, princípios, direito do usuário e decisões do STJ. A jurisprudência no contexto de serviços públicos tem se mostrado essencial para o aperfeiçoamento das relações entre o poder público, os prestadores de serviço e os cidadãos. Em um país de dimensões continentais e desafios de infraestrutura como o Brasil, a atuação do Superior Tribunal de Justiça, STJ, em casos de concessões de serviço público, direitos dos consumidores e princípios administrativos é fundamental para estabelecer precedentes e consolidar entendimentos que assegurem a continuidade e a qualidade dos serviços públicos, como energia, água e esgoto, que são essenciais para a sociedade. A nulidade de contratos de concessão de serviço público, por exemplo, é uma questão que destaca a importância do controle estatal sobre a transferência ou cessão de contratos. Essa restrição visa preservar a qualidade e o acesso dos cidadãos ao serviço. Quando uma concessionária decide ceder os direitos de um contrato sem a anuência do poder concedente, o STJ entende que tal atitude pode invalidar o contrato. A razão é que o poder concedente, como representante do interesse público, deve avaliar a capacidade e a idoneidade do novo prestador, protegendo a continuidade e a qualidade do serviço. Outro princípio essencial, o da continuidade dos serviços públicos, garante que, salvo em situações excepcionais, os serviços devem ser prestados ininterruptamente. A jurisprudência enfatiza a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em casos de inadimplência, como ocorre quando há fraude no consumo de energia. No entanto, essa interrupção só é legítima se respeitar o contraditório e a ampla defesa, com o consumidor sendo previamente notificado sobre a dívida. Esse entendimento do STJ reforça que, mesmo quando o serviço é suspenso por razões de inadimplência, é necessário seguir um processo justo. No que diz respeito ao aviso prévio, o STJ estabeleceu que a divulgação de cortes de energia por rádio é um meio válido para informar os consumidores. Essa decisão busca equilibrar o direito à informação com a realidade dos consumidores que, muitas vezes, não possuem acesso direto a meios de comunicação formais. Em situações em que os prestadores de serviço precisam notificar grandes áreas ou regiões com baixa densidade populacional, o uso de emissoras de rádio pode alcançar um público maior e ser mais eficaz. A cobrança de tarifas mínimas também é um tema recorrente nas jurisprudências, especialmente no que se refere ao consumo de água. O STJ considerou ilegal a cobrança de tarifa de água por estimativa em casos em que o hidrômetro está ausente ou defeituoso. Nesse cenário, a tarifa deve ser baseada no consumo efetivo e, na falta de medição, a cobrança não deve exceder a tarifa mínima. A decisão visa impedir o enriquecimento ilícito da concessionária ao cobrar por um consumo não comprovado e garantir que o consumidor pague apenas pelo que consome de fato. No tocante ao tratamento de esgoto, o STJ também se posicionou sobre a legalidade da cobrança de tarifa mesmo que a concessionária realize apenas uma das etapas do processo de esgotamento sanitário, como a coleta ou o transporte. Isso se fundamenta na premissa de que a prestação parcial de um serviço público essencial ainda gera custos operacionais e demanda manutenção por parte da concessionária. Essa interpretação tenta equilibrar o direito dos cidadãos ao serviço integral com a viabilidade econômica da prestação do serviço. Outro ponto relevante da jurisprudência é a obrigatoriedade de conexão dos imóveis à rede pública de abastecimento de água, quando disponível. O STJ entendeu que decretos e portarias estaduais podem regulamentar essa conexão obrigatória, impedindo o uso de poços artesianos em áreas atendidas pelo sistema público. Essa decisão busca preservar a saúde pública e evitar a exploração inadequada de recursos hídricos, uma vez que a água de poços pode não atender aos padrões sanitários exigidos pela legislação, em algumas áreas, pode levar ao esgotamento de aquíferos. Além disso, o STJ tem jurisprudência que aborda a entrega de carnês de IPTU e ISS pelos municípios, sem intermediação do serviço postal. Esse entendimento indica que a entrega direta dos carnês pelo município não viola o privilégio da União sobre o serviço postal, pois a notificação faz parte do processo de constituição do crédito tributário e pode ser executada diretamente pelo município. Esse precedente garante maior autonomia para os municípios em seus processos de arrecadação e simplifica o procedimento para os contribuintes. Outro ponto significativo é a vedação da suspensão de serviços essenciais em datas específicas, como sextas-feiras, finais de semana ou feriados,
para assegurar que o consumidor não seja privado de serviços essenciais em momentos em que não poderia regularizar a sua situação financeira. A decisão visa proteger o consumidor de interrupções que poderiam gerar prejuízos desproporcionais, especialmente para aqueles que dependem dos serviços para atividades comerciais ou essenciais à vida cotidiana. Essas decisões ilustram como o STJ busca proteger os direitos do consumidor sem comprometer a eficiência dos serviços públicos e a capacidade operacional das concessionárias. Ao garantir a possibilidade de recurso ao Judiciário, o STJ mantém-se como instância que assegura o devido processo legal e os princípios da administração pública, como a legalidade, a moralidade e a eficiência, previstos na Constituição Federal de 1988. A jurisprudência do STJ, assim, desempenha um papel regulador que orienta não apenas os operadores do direito, mas também os gestores públicos e concessionárias, promovendo uma harmonização entre a prestação de serviços e a satisfação dos usuários. Ao estabelecer normas e entendimentos específicos para a concessão, continuidade, aviso prévio e cobrança de tarifas, o STJ contribui para a formação de um sistema de serviços públicos mais justo e transparente, que beneficia tanto os usuários quanto os prestadores de serviço. Esses precedentes mostram o comprometimento do STJ em assegurar que os serviços essenciais sejam oferecidos de maneira justa e respeitem os direitos fundamentais dos usuários. Ao mesmo tempo, demonstram a preocupação do tribunal em preservar a segurança jurídica e a sustentabilidade financeira das concessões, permitindo que tanto o setor público quanto o privado atuem de maneira mais eficaz. Dessa forma, as decisões do STJ refletem o avanço do ordenamento jurídico brasileiro na promoção de uma administração pública mais responsiva, acessível e comprometida com o bem-estar da população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!